Aleluia. Isso aqui está sendo gravado, né? Queria falar alguma coisa aqui, mas depois só pega no meu pé. Mas eu vi um especialista dizendo que essa máscara mais prejudica que ajuda. E a gente fica sofrendo com ela aqui, né? Mas amém. Daqui a pouco o Facebook já manda um recadinho. Moisés, o colé, cuidado com o que você fala. Amém, Jesus. Vontade de fazer uma rebelião. A rebelião das máscaras. Vou abraçar. Ai, Jesus. Glória a Deus. Mas que bom que você está aqui. Está feliz, irmãos? Eu sinto uma alegria tão grande. Tá junto é um bálsamo. Acredite nisso. Eu fico assim preocupado com as pessoas que ainda não tiveram essa percepção. Estar junto, só de estar junto você já é ministrado por Deus. Irmãos, se ninguém falar nada aqui, presta atenção, eu falo isso pelo Espírito de Deus. Se ninguém falar nada aqui, você é ministrado só porque você está junto com a igreja, só porque você está junto com os irmãos. Quando a palavra de Deus fala que nós somos uma família, nós somos irmãos, você precisa entender isso, que às vezes vira um chavão na sua boca. Ah, irmão, não, você realmente é irmão dessa pessoa que está do seu lado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, quarta-feira nós vamos ter a nossa reunião de comunhão. Domingo que vem, o culto será ainda no horário normal, né? E no domingo do dia 6, um dia antes do 7 de setembro, nós vamos fazer o culto de manhã. Só esse domingo, porque nós vamos ter o batismo, amém? Aí depois voltam os cultos no horário normal. Então, dia 6... nós teremos o culto de manhã, porque nós vamos batizar algumas pessoas. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja que eu não vou falar o nome, mas eu tinha um desejo de batizar muito grande. Vamos orar, vamos orar. É uma pessoa que a igreja toda ama, né? Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Horrores. Oh, glória. Rânio, vem pra cá. Irmão, você precisa ver o look do Rânio. O Rânio vai ministrar hoje. Tá bonito, rapaz. Olha só. Olha só, que charmoso que o Rânio tá hoje, hein? Tá muito bonito mesmo. Então, assim, essa igreja, irmãos, ela é conduzida pelo Espírito Santo, amém? Então não tem ninguém que é detentor dela. Então aqui o Ismael ministra, aqui o Ivan ministra, aqui o Vitor ministra, e o Rânio é ministra aqui também. O Rânio é um dos nossos pastores, amém? Ah, pastor, mas você não ungiu ele ainda. Mas pastor é função, não é título. Para chamar um pastor, é função, não é título. Pastor é aquele que cuida de ovelhas, e o Rânio sempre cuidou de ovelhas, sempre aconselhou, sempre discipulou, e de uma forma muito, ele e a Isabel, muito boa, o nosso rebanho aqui, amém, Jesus? Então, quando você olhar o Rânio, quando você olhar o Ismael, quando você olhar o Vitor, são pastores do nosso meio, amém? Que o Espírito Santo tem levantado no meio da congregação, amém, Jesus? E hoje ele vai trazer uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Você pode, não precisa levantar, você pode estender as mãos sobre ele, mas tá bonito mesmo, né? Esse terno aí, essa barba bem feita, oh glória a Deus. Pai de amor, nós estamos aqui com teu filho, filho amado, filho escolhido, filho precioso, que tem o mesmo espírito que nós. Somos uma família porque temos o mesmo espírito. Somos uma família porque temos o mesmo Salvador. Somos uma família porque temos a mesma fé. E esse teu servo vai nos alimentar agora, Senhor, com a tua palavra. Aquilo que ele estudou, que o Senhor venha trazer à memória. Aquilo que ele nem pensou, mas que o Senhor venha trazer como revelação, para que ele possa alimentar o teu povo, Senhor. Nós precisamos ser alimentados pela tua palavra. Usa o teu servo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos, paz.
quais são as suas expectativas hoje para receber do Senhor? Amém? Então quero falar para você que você coloque ali a sua expectativa, o que Deus tem para falar para você, naquilo que o Senhor tem para trazer para nós como igreja, amém? E hoje, o pastor me pediu essa semana para me ministrar e algo me veio bem forte no meu coração, que é sobre esse versículo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. E nós temos, nos últimos dias aí, a gente temos sido ministrados sobre a questão da eternidade, né? Sobre a gente falar, ouvir sobre a eternidade. E nós, como igreja, eu até comentei com o pastor, eu falei, poxa, eu acho que é um assunto que a igreja ela pouco fala. É um assunto que nós, como igreja, nós, não só aqui quem está ministrando, mas eu falo a gente, no nosso dia a dia, nós não falamos sobre eternidade. Nós não falamos, esse assunto não está no nosso dia a dia. Nós falamos de muitas coisas, tratamos de muitas outras coisas, mas não falamos da eternidade. Fala para o seu irmão, vira para o seu lado, aí mesmo que nós fala assim, o propósito eterno de Deus é que nós sejamos uma família grande e venhamos estar junto com Ele na eternidade. Então é esse o propósito. O propósito de Deus é eterno, é eternidade para mim e para você. É que nós venhamos ter a vida eterna. Jesus ele fala, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim e que beber e comer da minha carne e beber do meu sangue não morrerá, mas terá a vida eterna. Então esse é o propósito de Deus para mim e para você. E nós não falamos disso. Por que nós não falamos disso? Para onde nós estamos olhando? Essa pergunta para você, para onde você está olhando? Sabe, para onde você tem enxergado? Porque há um caminho, há uma estrada. Nós estamos numa estrada, percorrendo uma estrada. E nessa estrada há diversos caminhos, há diversas saídas. Se você pegar a rodovia Dutra aqui, você tem um foco. Você quer chegar, você coloca no GPS que você quer chegar em determinado lugar lá no Rio de Janeiro. Mas até lá tem várias saídas. Tem várias cidades que você pode entrar, você pode sair do caminho. E a eternidade, nós estamos nessa estrada, nós temos um percurso, que é a eternidade, chegar lá, onde o Senhor reservou para mim e para você. Jesus falou, olha, eu vou preparar-vos um caminho, um lugar. Mas ele fala que vai voltar para nos buscar. Então, há um lugar que nós iremos estar. Esse lugar chama o propósito eterno de Deus, é estar lá com o Senhor, uma grande família. Mas, no nosso dia a dia, nós, nesse caminhar, nós saímos, muitas vezes, da estrada. Nós queremos pegar atalhos. Mas o Senhor, Ele não deu, Ele nos coloca um ponto de chegada. Nesse caminho também nós temos muitas coisas ainda que precisamos fazer aqui. Sabe? Obrigado, irmão. Nós precisamos fazer muitas coisas ainda aqui, até que chegamos lá. Então, uma dessas coisas que nós precisamos fazer é estar com o Senhor e ministrar o Senhor, é ligar outras pessoas à eternidade. É quando você fala de Jesus para as pessoas, você fala de Jesus para o seu vizinho, você está conectando essa pessoa à eternidade, porque você está falando de algo eterno, que é a vida de Jesus. Você está colocando o pão da vida, você está trazendo o pão da vida para aquele que não conhece. Ou melhor, a gente pega o mundo aí fora, irmãos,
Se você perguntar quem é Jesus, todos sabem quem é. Mas sabe qual que é o problema? As pessoas não têm realidade com Jesus. As pessoas não têm vida com Deus. O mundo não tem isso. O mundo ele quer, na maioria das vezes, é apenas ter uma experiência ali de um milagre. Tá bom demais. É só um milagre que interessa. É só um milagre. Esse é o mundo. Mas nós não. Nós queremos ter uma experiência de vida com o Senhor. Uma experiência de andar, de caminhar, de desfrutar dele. O Senhor Jesus, ele ministra isso lá em João, no capítulo de João, capítulo 6. Então Jesus, ele começa a falar ali para a multidão, ele começa a falar para as pessoas. Vamos ver lá, João capítulo 6, a partir do verso 22. Eu vou ler bastante sobre esse versículo, esse capítulo de João, para que nós entendamos um pouco. Olha aqui o que a palavra diz. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Aqui, um pouco antes, voltando para trás do versículo, alguns versículos para trás, nós vemos que Jesus, ele fez aquele milagre que todos nós conhecemos, que é a multiplicação dos pães e peixes. E qual foi os mais beneficiados nessa multiplicação? A multidão. A gente começou a ler no verso de 22 aqui, que fala assim: a multidão percebeu que Jesus não estava mais lá. Então, grande multidão seguia Jesus. Era uma multidão que seguia. Mas será que essa multidão, ela queria ter uma experiência individual com o Senhor? Será que essa multidão, ela queria ter uma experiência ali, a experiência real com o Senhor, como aquela mulher foi lá, tocou na orla do manto e foi curada? Será que essa multidão queria isso, ou queria só apenas o pão e o peixe? É a comida natural ali. Mas eles viram Jesus fazer um milagre. Amém? Então, continuando. Entretanto, outros barquinhos. Próximo. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? É a curiosidade deles. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Olha só o que Jesus fala para eles: vocês só comeram os pães e se fartaram de comer, encher. Vamos dar um exemplo, talvez uma cura. Vai embora. Quantos, às vezes a gente não conhece, que vem aqui à igreja, é curado, recebe um milagre financeiro e você nunca mais vê? Esses faz parte da multidão. Esses faz parte da multidão. São aqueles que estão interessados só nas coisas naturais, só nos desfrutos naturais, só nos milagres momentâneos. Aí eu pergunto para você, qual que é o melhor? É você viver sempre precisando de um milagre, ou você não precisar dele? O milagre é bom, amém? Não é ruim o milagre, mas é melhor que você não precise, porque sinal que você está desfrutando do melhor que Deus está te dando, sinal que você está prosperando,
seja na sua saúde, seja na sua vida financeira. Mas a vida eterna não se limita apenas a isso. Nós temos falado das coisas terrenas, das coisas que nós precisamos aqui no nosso dia a dia. Precisamos. É bom dizer que você é próspero, que Deus prosperará, até porque o Senhor fala: olha, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então essas coisas, elas são acrescentadas nas nossas vidas. E o nosso foco, muitas vezes, fica nessas coisas, e não naquilo que é eterno. Nós buscamos as coisas daqui. No nosso dia a dia, nós falamos das coisas daqui, das coisas que muitas vezes você compra lá por exemplo, você tem uma vontade de comprar um celular novo. Saiu um celular, nossa, esse celular é muito bonito, é muito bom. Você fica naquela empolgação de comprar o celular, e quando você compra, você tem aquela felicidade, porque você adquiriu. Mas logo, logo você percebe que é uma coisa normal, não vai. Próximo. 30. Então lhe disseram eles:
Que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus tinha acabado pouco tempo de multiplicar os pães e peixes para eles, a multidão. Aí eles perguntam, próximo. Nossos pais, olha o que eles falam. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Olha que poderoso Jesus fala. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi o Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus aqui já começa a se mostrar como o pão, como quem dá vida. Ele começa a falar dele. Próximo. Então lhe disseram, Senhor, dás-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória a Deus. O pastor tem falado sobre essa questão de, o Vitor falou também sobre ressuscitaremos no último dia. Por que Jesus está falando isso? Quando nós estamos ali conectados no Senhor, quando nós estamos no Senhor, é isso que Jesus está falando para essa multidão. Você se torna eterno. Mesmo que, nós não venhamos ser, mesmo que nós venhamos morrer, antes do arrebatamento, a Bíblia diz que no último dia o Senhor ressuscitará. Então, é que nem o pastor falou, nós não passaremos pela segunda morte, porque nós iremos viver a eternidade. Então Jesus começa a falar aqui para essa multidão. Ele começa a se mostrar e começa a dizer que Ele é esse pão, que o Senhor o enviou. Mas eles começam a rebater como? Olha, os nossos pais comeram lá no deserto, lá o maná do céu. Mas Jesus fala, aquele que Deus envia, esse é o pão vivo que desce do céu. Jesus se coloca, Jesus se apresenta, Jesus fala para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você vir a mim, jamais lançarei fora, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma grande família e ter, muita gente ir lá com o Senhor, desfrutar. Então a nossa posição como igreja hoje é isso, é falar do Senhor Jesus, é falar das boas novas do Evangelho, é mostrar o caminho. Eu gosto de falar algo para as pessoas, olha, eu sou apenas uma placa que indica, a placa ela está lá indicando o caminho, mostrando a direção que você deve seguir.
Nós devemos ser essa placa e mostrar o caminho para as pessoas. Nós somos instrumentos do Senhor para mostrar o caminho às pessoas que precisam de ouvir as boas novas do Evangelho. Nós precisamos conectar novas pessoas ao Evangelho. O mundo está perdido, irmãos, não tem mais jeito. Antes, as pessoas, quando às vezes o pastor estava ministrando, falava: olha, o mundo não tem mais jeito, já era. Eu ficava, puxa, vamos ter uma esperança para o negócio melhorar, né? Aí você vai vendo as coisas passando, você vai vendo, ano a ano. Aí você, realmente o que a Bíblia está falando, vamos começar a crer de verdade e vamos prosseguir, porque tem mais jeito. Irmãos, você pega dos últimos, uns 10 anos aí. Agora a gente está passando por um momento terrível dessa pandemia. Mas alguns anos atrás, gripe aviária, gripe do frango, gripe suína, gripe não sei do que, não sei do que, não sei do que, até chegar nisso aqui. Você acha que tem algum jeito? O mundo jaz do maligno, não tem mais jeito. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ser aqueles que conseguem saquear o inferno o quanto puder. Falar do Senhor Jesus. E o que Jesus está querendo fazer é isso. Então aqui eu quero hoje aqui falar sobre 3 grupos. E o primeiro desse é a multidão. Esse grupo da multidão. É esse que Jesus falou. Jesus se mostrou como o pão da vida. Jesus se mostrou como aquele que veio para dar a vida eterna. Mas Jesus mesmo, ele fala: olha, vocês não creem no que eu estou falando. Vocês não estão crendo. Mas que sinais nós podemos ter para nós ter? Senhor, então dá-nos desse pão. Jesus: eu sou o pão, criatura. Eu sou a vida. E eles queriam ali interrogando, querendo mais. Essa é a multidão. Porque a multidão, ela apenas quer só um milagrinho aqui, um milagrinho ali e tchau. É isso. Multidão é assim. Não quer ter experiência pessoal com o Senhor, não quer ter uma realidade de vida com o Senhor. Essa é a multidão. Amém? Seguindo, no verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurem entre vós. Ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou. Não o trouxe, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha Jesus falando. Jesus está falando o mesmo assunto. Olha o quantos versículos aqui João trata sobre isso, e Jesus fala do mesmo assunto, repete. Agora ele está falando para aqueles que são mais próximos ali, aqueles que se interessaram. Ele está falando para os discípulos. Então Jesus, ele trata tanto desse assunto. Jesus está falando: eu sou, filho, eu sou aquele que dá a vida eterna. Eu sou. Se você comer, você não vai ter fome, você não vai ter sede. É de mim que você tem que se alimentar. É do Senhor que eu e você temos que se alimentar todos os dias da nossa vida. Mas muitas das vezes o nosso alimento não é a palavra de Deus. O nosso alimento não é o Senhor. Nós nos alimentamos com as coisas do mundo, que o mundo nos oferece. Nós nos alimentamos com televisão, com Facebook, com WhatsApp, é isso que o povo está se alimentando hoje. E nós estamos esquecendo o que nos dá a eternidade, o que nos leva à eternidade. Nós estamos esquecendo disso.
Mas o Senhor está falando, eu sou o pão. E esse diálogo é onde o Senhor está lá com esse povo, tentando mostrar: olha, filho, vem comigo que você vai para a eternidade. É para isso que eu estou aqui. Eu vim para aqui, eu desci do céu para isso. Mas nós não enxergamos. O povo não está enxergando. O povo está querendo que Ele prove mais o quê? O que hoje nós queremos que o Senhor prove para nós? Irmãos, nós precisamos olhar, falar de Jesus. Nós precisamos enxergar Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos sentar quando vai almoçar lá com a nossa família, os nossos filhos. Esse tem que ser tem que ter esse diálogo com a nossa família. Nós não temos isso. Eu estou falando por mim, não tem. Nós um pouco falamos até em casa mesmo, para os nossos filhos, sobre esse assunto, sobre o Senhor, sobre a eternidade, sobre o que está reservado para nós. Será que nós ficamos meditando? Como que será lá? Puxa, como que será lá quando eu chegar? Como que será as ruas? Como que será? Como que eu vou viver? O que vai ter lá? Será que nós ficamos meditando isso? A maioria das vezes não. Se tem aqui gente que pensa, eu falo que é pouco. Porque o nosso meditar é: poxa, como amanhã eu tenho que acordar, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, olha, eu vou fazer tal serviço, tal, não sei o que, nossa, bicho, eu vou enfrentar aquele patrão chato de novo, aquele colega chato, não sei o que. Fala de Jesus para o patrão chato, fala de Jesus para o colega chato. E muitas das vezes nós entramos nesse contexto aqui. Do versículo 41 ele começa a falar: murmuravam pois dele. Muitas vezes o nosso dia a dia é de murmuração. Nosso dia a dia é de murmurar e não de colocar o Senhor no centro. Nós não colocamos às vezes o Senhor no: puxa, esse dia está terrível, eu não consegui vender nada, eu não consegui trabalhar nada. Mas nós não colocamos o Senhor no centro. Quer ver seu dia ser diferente? Sair de casa, em vez de você murmurar: Senhor, eu coloco o meu dia diante de Ti. Senhor, eu coloco minha produção diante de Ti. Eu coloco a minha venda diante de Ti. Senhor, usa a minha boca para falar do Teu nome. Senhor, lá no meu trabalho, usa a minha vida. Eu tenho certeza que quando você chegar em casa será diferente. Ainda que seja um dia complicadinho, mas a alegria do Senhor estará no seu coração. Amém? Continuando. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, aprendido, olha só, fala ouvido, aprendido, esse vem a mim. Olha que poderoso Jesus está falando. Aquele que tem ouvido e aprendido. Então, nesse caminhar que nós estamos, nessa estrada, nós precisamos ensinar, e as pessoas precisam ouvir do Senhor. Então precisamos ensinar, e as pessoas precisam ouvir: esse vem a mim. Jesus está falando, quando você fala, você ensina, as pessoas vêm a Ele. Por que você está aqui hoje? Alguém não falou do Senhor Jesus para você? Não. Amém, é isso. Próximo. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tenho visto. Em verdade vos digo: quem crer em mim tem a vida eterna. Aleluia. Próximo. Eu sou, olha, Jesus falou: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo. Olha Jesus repetindo de novo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O que Jesus fez por mim e por você? Aleluia. Próximo, Cíntia. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Olha só, eles admiraram o que Jesus estava falando para eles lá. Como dava para comer a carne desse cara aí? Ficaram meio admirados com uma coisa, né? Com o que Jesus estava falando. Só que eles não estavam entendendo. Jesus não estava falando de algo para eles aqui. Jesus estava falando lá, da eternidade. Jesus estava falando de lá. Ele estava se mostrando lá. O próprio, sabe, o Deus estava falando para aquelas pessoas. Eles não estavam enxergando. Eles estavam atrás de sinais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Não tem. Aquele que não comer da carne, que não sabe beber do sangue do Senhor, não tem vida. É experiência. É experiência. A multidão não tinha essa experiência que Jesus está falando, de comer da carne, de beber do sangue, de fazer parte dessa família, de conectar-se ao Senhor. Não tinha. E Jesus está falando para eles: olha, se não acontecer isso, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem vida. E não tem. Vê as pessoas aí no mundo que não tem essa experiência de beber e comer da carne e do sangue, de fazer parte da ceia do Senhor. As pessoas que estão aí no mundo são pessoas desesperadas, são pessoas que tiram a própria vida. É isso que a gente vê. Pessoas que de alto padrão, dinheiro, porque as pessoas acham no mundo que o dinheiro é que traz a felicidade. Não é. Não é. É o Senhor Jesus. Ele que te dá a felicidade, Ele que te dá a esperança. É Ele que te, sabe, que te alegra, que te fortalece, que te traz o socorro. Ele é o socorro bem presente. É Ele. É dele que nós necessitamos. O dinheiro, as outras coisas, carro, casa, são consequências nas nossas vidas. Nós precisamos compreender isso. E nós vemos, muitas das vezes, a maioria ministrar sobre prosperidade, sobre isso. Não é errado. Mas nós esquecemos do que, para onde nós vamos. E poucos falamos sobre isso, para onde nós iremos. Quando você, por exemplo, você vai lá, você compra uma casa, você aluga uma casa, você vai primeiro ver, não é verdade? Você vai primeiro ver, você vai ver como que está a situação, você quer preparar ela, quer deixar ela bonita. Você discute lá com o marido, com a esposa, como que vai deixar a casa. Não tem esse diálogo? E por que a gente não tem esse diálogo sobre a eternidade? Poxa, como que será lá? Né? Será que, como que vai ser? Então não tem. Precisamos falar mais disso, irmãos. Precisamos. E o Senhor está falando sobre isso. Próximo. Aleluia. Quem comer a minha carne, e Jesus repete: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando de novo, pela terceira vez. Próximo. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Se você se alimenta dele, é por ele que você viverá, é por ele que nós devemos viver.
é na dependência do Senhor, é colocar Ele no centro das nossas vidas. Temos circunstâncias diversas na vida? Muitas. Mas quem que é o centro? Onde Jesus está na sua vida hoje? Será que o Senhor Ele está no centro da minha e da sua vida hoje? Será que os louvores que nós cantamos, sabe, hoje cantamos louvores aqui, as músicas que nós cantamos, será que tem realidade com a nossa vida? Muitas vezes nós cantamos música, nós cantamos louvores ao Senhor, mas não temos realidade com aquilo que cantamos ou que falamos. Precisamos ter realidade com o Senhor, experiência com Ele. Quarta-feira a gente falou sobre a gente buscar o Senhor, se conectar ao Senhor, sabe, ter tempo de oração, ter o devocional. Mas às vezes as coisas do dia a dia nos tiram disso, nós não temos devocional. Nós chegamos em casa de tarde, né? Por exemplo, falando de mim, chega em casa e vai lá, toma banho e tal, deita, vai descansar, assistir televisão. Quando vai ver, a gente estava fazendo devocional esses dias aí, eu estava meio devagar, né, Gabriel? Mas vamos alinhar as coisas aí. Então, aí sai de manhã cedo de casa, muitas vezes nem ora, nem fala com o Senhor, já vai, tira o carro, já vai embora, ou pega o ônibus e vai embora. Mas nós não temos, precisamos ter essa realidade, precisamos, sabe, a palavra diz, olha, entrar em secreto, o Pai vai te ouvir, você fala com Ele em secreto, e em secreto Ele vai falar com você. Será que estamos tendo esse diálogo com o Senhor? Será que estamos tendo falar com o Senhor ali, estar a sós com o Senhor, falar com Ele, sabe, nas nossas orações? Será que estamos fazendo? Muitas vezes não fazemos isso, mas precisamos ter realidade com a vida de Deus, precisamos, sabe, colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu não gosto de falar muito do assunto, mas o Ismael, eu caminhei muito com o Ismael, assim, desde lá da videira, e o pastor também sabe, e eu estava até comentando esses dias, se tinha uma coisa, qualquer probleminha que eu tinha com a Isabel, eu ia lá esquentar o corpo de Ismael, ou do pastor. Era assim. Mas por quê? Eu aprendi de uma forma errada. Eu aprendi que eu tinha que ir primeiro para eles, depois para Deus. Irmãos, eu vim da Armênia para cá, para o Tabuão, eu vim com um problema no meu casamento. Complicada a coisa. E eu ia lá eu era o Júnior, né, que era o meu discipulador lá, então eu ia lá, o Júnior, Marisol, aqui era o Ismael e a Beth, e a gente, e não melhorava, parecia que cada vez que eu ia lá com eles, o negócio ficava pior. E quando a gente veio para cá, algo que eu tenho aprendido, o pastor tem nos ensinado, Ismael, antes de você buscar um conselho de alguém, do pastor, do Ismael, sei lá, de uma das irmãs, vai primeiro para Deus, resolve primeiro com o Senhor. Nós queremos lá, pastor, olha, eu estou com esse problema aqui, e é o seguinte, pastor, a gente despeja tudo em cima do pastor, coitado do pastor. Mas não buscamos um Senhor. Não tá errado você buscar conselho, mas veja, quem te dá direção é o Senhor. O pastor, o Ismael, eu, o Vitor, apenas podemos aconselhar, mas o Senhor é quem vai falar com você, é quem que vai te dar direção, é por Ele que você viverá. Amém? Então nós temos que aprender isso, até se conectar ao Senhor, entender de que primeiro nós devemos buscar Ele, depois, vamos lá, o Senhor, até mesmo você vai conversar com o pastor, Senhor, eu preciso conversar esse assunto com o pastor, é uma oração que você está fazendo, usa a vida dele para falar comigo, tal. É assim que nós devemos ser. Mas eu tinha aprendido da maneira errada, e hoje
A gente, aqui na Vinde, caminhando aqui, Deus tem me ensinado isso. Eu vou falar para você, meu casamento hoje está uma benção. Até a família está aumentando. Amém, Jesus. Próximo. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Olha, Jesus está falando, olha, eu sou o pão do céu. Os seus pais comeram, mas morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Amém? Próximo. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga, em Cafarnaum. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então olha só que ponto chegou. Jesus, ele primeiro discursa ali, ele fala para a multidão, ele se coloca, fala para a multidão que ele é o pão da vida, que ele é a carne que nós devemos comer, beber. Mas aí vem os discípulos, aqueles que estavam mais perto dele, e fala: dura esse discurso. Irmãos, a multidão, ela só está interessada ali nos milagres, mas os discípulos, eu vejo essa questão aqui, desse segundo grupo, vou colocar aqui o grupo dos discípulos, como aquele meio termo, nem é quente, e nem é quente, nem é frio, é morno, é complicado. É aquele grupo de pessoas que está na igreja, ele está caminhando com o Senhor, ele está ouvindo a falar do Senhor, da eternidade, mas talvez na primeira palavra que ele ouvir ali, que for forte ali, que ele sentir algo, o pastor está falando aí, esse negócio aí que está falando aí não serve para mim não, eu vou sair fora. Mas o pastor pegou pesado, essa palavra que ele ministrou hoje aí. Quantas pessoas aí, às vezes, a gente já viu, foi embora, às vezes, sei lá, são pessoas que andam atrás de desculpa, é o que eles estão fazendo aqui. Desculpa. Eles acharam duro o discurso de Jesus, porque Jesus falou que ele é o pão da vida, é ele que nós devemos comer, é a carne, é dele que nós devemos beber. Mas os discípulos não aceitaram, os discípulos falaram: dura esse discurso. Próximo, Cíntia. Contudo há descrente, olha o que Jesus fala: contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Duro o discurso. Eles se escandalizaram com o que Jesus estava falando. Eles estavam ali naquele meio termo, não quiseram provar da vida de Jesus, não quiseram prosseguir, não quiseram ir além, não quiseram dar continuidade. Essa é a turma aqui do discípulo, que a multidão, pelo menos, eles sabiam o que eles queriam, era só milagre e pronto, tchau, vou embora. Mas os discípulos caminhavam com Jesus. Eles ouviam falar de Jesus, eles viam Jesus realizando os milagres, curando pessoas, eram discípulos.
que dá para entender que talvez eles queriam que isso apenas algo terreno. Quando Jesus começou a falar, se apresentar, falar quem de fato ele era, puxa, a gente conhece esse cara, filho de José e Maria, está falando que é o pão vivo que desceu do céu. Está confrontando a palavra lá que Moisés fez descer o maná do céu. Mas Jesus fala para ele: o meu Pai enviou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram prosseguir. Eles não quiseram continuar. Eles o abandonaram. Deixaram de lado. Não quiseram mais ouvir os ensinamentos do Senhor. Não se interessaram mais pelo Senhor. E muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. Quantas e quantas pessoas a gente vê indo embora porque ou acha a palavra que o pastor ministrou naquele domingo, porque se estamos aqui ministrando, qualquer um às vezes vem ministrar, trazer uma palavra do Senhor, o pastor vem ministrar de domingo aqui, o Vitor, é porque o Espírito Santo está guiando, está trazendo a palavra. Está trazendo a palavra para a igreja, querendo, é aquilo que a igreja precisa escutar. O Espírito Santo está trazendo essa palavra. Mas quantos às vezes não acham dura essa palavra e vai embora? Às vezes é porque estava procurando ali um pezinho para ir, que também é o que acontece aqui às vezes com os discípulos. Rejeito, sabe? Às vezes, ô irmão, você não é assim que você deve agir. Muda a sua conduta. Às vezes, sabe, você conversa com um particular ali, tem um particular com o irmão. Irmão, muda a sua conduta. A palavra diz isso. Anda dessa forma, anda nessa medida. Mas a pessoa já vira a cara lá o pastor ali, o líder de célula, e acha que o irmão está abusando dele. Aí vai embora. Quero mais caminhar aqui, mais não. Vou para outro lugar. Aí chega lá, deixa eu te falar, filho. Problema, se você sair daqui com esse problema e você for para outro lugar com esse problema, você vai atrapalhar a vida dos irmãos. Que Deus precisa tratar isso em você. Você vai dar o mesmo problema lá. Essa pessoa vai chegar no outro lugar com o mesmo problema, com a mesma situação. Ela vai sair de lá com o mesmo problema, a mesma situação, porque quando ela for confrontada, quando a palavra confronta, quando a palavra nos confronta, vamos dizer assim, nós precisamos dar a resposta correta. E muitas vezes dar a resposta correta dói. Dói. Mas precisamos dar. Porque muitas vezes não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito dele. É dele por ele que nós viveremos. Então precisamos dar a resposta correta. Decida hoje na sua vida. Comece a dar as respostas corretas na sua vida. Às vezes a palavra te confronta, às vezes lá no serviço alguma coisa te confronta. Eu aprendi uma coisa. Quando alguém, às vezes vem algo, me atinge, vem me trazer algo ali que me deixa nervoso, me deixa bravo, eu respiro e pergunto: poxa, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? É essa a pergunta. Dê a resposta correta. Dê a resposta correta. Amém? Próximo. Acho que a gente já está encerrando. Aleluia. Então perguntou Jesus aos 12. Olha só a pergunta de Jesus: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Próximo. Olha que poderoso, irmão, a revelação de Pedro. Eu acho esse versículo poderoso. Respondeu-lhe Simão Pedro. Os irmãos do louvor, pode vir para cá, já vou encerrar. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras
de vida eterna. Amém? Olha a revelação de Pedro. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Volta outro versículo, Cíntia, por favor. Aleluia. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Ele tem aquilo que eu e você precisamos. Só Ele tem o alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele que nos conecta à vida eterna. Só o Senhor nos dá. Nós precisamos ter a revelação como Pedro teve. Para onde você está olhando? Eu quero falar para você, se você faz parte de algum desses grupos aqui, desses anteriores, fica de pé, por favor. A igreja pode ficar de pé. Se você faz parte, sabe, poxa, eu acho que eu ainda estou na multidão. Eu acho que eu faço parte ainda dessa multidão aqui. Ou eu faço parte desse grupo aqui que diz do discípulo que quando um negócio fica mais... a palavra ela vem mais pesada, eu quero muitas vezes desistir. Eu quero muito sair fora do caminho. Ou você faz parte do grupo dos 12 que prosseguiu. Esse grupo ele prosseguiu. Quando Jesus perguntou para Pedro, para os discípulos 12, e vocês, para onde vocês vão? O que vocês, qual a decisão de vocês? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Qual grupo você faz parte? Para onde você está olhando? Qual tem sido o seu foco nesses dias, irmãos? Do que você tem se alimentado nesses dias? Feche seus olhos por um instante. Eu quero que nesse momento você aí, tenha um diálogo com o Senhor. Converse com Ele, fala para aquilo que está dentro do seu coração nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo ele está falando coisas aqui para você nessa noite. Coisas que talvez, decisões que você precisa tomar. E muitas das vezes você estava tomando decisões na sua vida que não estava alinhada com o Senhor. Suas decisões estavam alinhadas com o seu eu, com o seu centro, com o seu egocentro. Jesus não está no centro. Você precisa trazer Jesus para o centro da sua vida. É por Ele que você viverá. É por Ele que nós devemos viver. Deixa o Senhor falar com você nesse momento. E decida nessa noite começar a dar as respostas corretas na sua vida, como cristão, como aqueles que é chamado para viver a eternidade com Cristo, como aquele que é chamado para ligar, conectar outras pessoas à eternidade. Decida nessa noite. Deixa o seu coração arder. Age outra vez, Senhor. Deixa o Espírito Santo queimar o teu coração. Peça paixão, paixão pelo nome do Senhor. Pede para o Senhor te dar vida, experiências com Ele. Qual foi a sua última experiência que você teve com o Espírito Santo? Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Se já faz tempo, está na hora de você começar a ter. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Oh, recamalabachore clamas. Oh, recandelele balabachore clamas. Enquanto nós cantamos esse louvor, deixa o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo vai falar coisas para você agora, nesse instante, nessa noite. O Senhor está tratando com pessoas aqui nessa noite individual. Oh, recandelele, seja sensível.
à voz do Espírito. Seja sensível à voz do Espírito. Deixa o Senhor falar contigo, irmão. Oh, continua com seus olhos fechados e fale com Ele. Oh, recandelele baixure camas. Vamos louvar o Senhor, mas seja sensível ao Espírito. Candere baixure camas. Toda a criação exalta ao majestoso Rei. Tu és sempre bom, tu és sempre bom, eu sei, nunca haverá um tempo